Seja muito bem-vindo. Já te aconteceu algumas vezes de parecer que Deus não nos ouve? Fazemos a nossa oração e não acontece nada. Antigamente você fazia oração e você sentia Deus, você sentia a presença de Deus. Era totalmente diferente do que agora. Agora você reza e não sente nada, as coisas não acontecem nada, e parece que vai um esfriamento, um arrefecimento da nossa fé. Mas isso acontece, meus irmãos, para que nós sejamos mais fortes em Deus. Deus, no começo da nossa conversão, da nossa mudança de vida, Ele nos dá, sim, esses apegos a nós. Ele se apega, podemos dizer assim, mais a nós, nos derramando o seu amor, a sua graça, e agindo nos nossos sentimentos, e nós choramos, e nós sentimos a presença de Deus muito forte. Mas com o tempo, nós vamos tendo as provações de Deus, as tentações do inimigo. Mas neste momento, nós só vamos vencer as tentações do mal se nós estivermos com a nossa oração, podemos dizer, em dia. Se nós temos diálogo com Deus, se nós nos humilhemos diante da sua presença, se nós conversamos com Ele e pedimos a sua graça, a sua força, Deus sempre está nos ouvindo. Então, essa força do alto, Deus nos dá, mas se nós estivermos em comunhão com Ele, como que nós vamos querer vencer as tentações do dia e essas provações de Deus, se nós não temos o principal, que é as armas espirituais para nós vencermos essas tentações? Vencer o mundo, vencer a carne, vencer o demônio, somente com armas espirituais. Os dons que Deus nos dá, a palavra de Deus, o Espírito Santo agindo em nós, nós estudando a vida dos santos e ver como eles venceram essas batalhas, assim nós conseguiremos ser santos aqui na terra. Não quer dizer que você, quando está fazendo a sua oração, você não sente nada, parece que Deus te abandonou. Não, irmão, Deus não te abandonou. Não te abandonou, continua te amando e está com você. Mas Ele está agora te fortalecendo. Um exemplo é quando a pessoa vai à academia, dói, mas você fica mais forte. Isso mesmo. Dói, você carrega peso, 2 dias depois você está com um monte de dor no corpo, mas a academia está te fortalecendo, você está ficando mais forte. Em Deus, nós podemos, com essa analogia, ver que quanto mais nós oramos, mais estamos com Deus, mais fortes nas tentações, nas tribulações nós somos. Nós começamos a ficar gigantes na fé, fortes na fé. E muitas vezes, que você que não sente nada na tua oração, mas você proclama às vezes uma cura, você ora pela pessoa e a pessoa é curada. Deus está com você, viu? O poder da oração. Deus está te usando. Então, se você está podemos dizer, nesta noite escura da alma, sem sentir, você lê e ora, e muitas vezes não acontece nada, é agora sim, a aprovação de Deus. Será que serei fiel, perseverante em Deus? Será que vou continuar? Ou agora que eu não sinto mais nada, eu não conseguirei mais ir adiante, então eu vou parar? Não. A luta,
pela santidade, ela é diária. Todos os dias. Nós lutamos e contra forças espirituais do mal e poderosas. Sim, poderosas. Que são espíritos que não dormem, que não descansam e estão a nos querer nos perder, espíritos do mal. Então nós precisamos vencer e nós só vamos conseguir vencer se nós estivermos em Deus, no Senhor. Hoje a palavra de Deus que nós vamos meditar está em Marcos, capítulo 3, no versículo de 7 a 12, que diz assim: Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e seguia-o uma grande multidão vinda da Galileia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do além-Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão, ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou a seus discípulos que lhe aprontasse uma barca para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, nós sabemos que Jesus ele realizou muitos prodígios, muitos milagres, e a sua doutrina é uma doutrina muito extensa. E ele ensinou os apóstolos, ele ensinou os discípulos. E com tudo isso ensinando, vemos que aqui as pessoas ouviram o que ele fazia. Diz aqui, ao ouvir o que ele fazia. Então as pessoas vieram de muitos lugares pelo que eles ouviram o que Jesus estava fazendo. Milagres, prodígios, cura enfermo, cura o cego de nascença, o paralítico anda. Então tudo isso eles vieram ouvir, e com essas pessoas muitos doentes vieram. E é interessante que, trazendo os doentes para Jesus, diz no versículo 10, curou a muitos de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar, para ser curado no toque, que tocavam o corpo do Senhor. Então, essas pessoas foram curadas, porque Jesus, sentindo compaixão daquelas pessoas que vieram de longe, para o ver, para o pedir a cura, foram curados porque Jesus Cristo é Deus, porque a palavra de Jesus tem poder, e porque ele sente compaixão, porque ele é amor e cura o enfermo. Curou tantas pessoas, e não somente de males físicos, mas males espirituais, porque diz aqui a palavra que os espíritos imundos se jogavam no chão, se prostravam diante de Jesus e gritavam que tu és o Filho de Deus. Se prostravam. Esses espíritos malignos, imundos, estavam nas pessoas. Os espíritos malignos, usando as pessoas, se prostravam diante de Jesus. E Jesus, o que ele fez com essas pessoas? Expulsou os demônios. As pessoas ficaram curadas espiritualmente. Muitos males do nosso corpo vêm por coisas do mal, do maligno. Porque muitas vezes nós adoecemos? Porque estamos indo em lugares e fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. Lugares onde o mal habita, prostituição, prostíbulos. Pessoas que estão, marido e mulher, que estão indo a lugares que não deveriam de ir, e ali habita o pecado, porque ali o demônio faz festa. Lugares onde a bebedeira e as drogas tomam conta, onde o adultério está tomando conta,
Ali não é lugar de pessoas de Deus, pessoas que querem servir ao Senhor. Não tem como você servir a Deus e ir a esses lugares. E esses lugares faz com que essas pessoas ficam o quê? Possuídas por espíritos imundos. Então você abre a porta para o demônio entrar em você, no seu coração, na sua mente. E o demônio entra mesmo, porque ele quer nos perder. Agora, se você quer viver uma vida em Deus, busque lugares onde Deus habita, família, igreja, lugares onde você vive bem, pessoas que não estão com a sua boca cheio de palavras torpes, palavras do mal, mas lugares de pessoas educadas, pessoas que vivem bem. Esses são lugares que Deus age muito, e são lugares que nós precisamos trazer essas pessoas do mal para receber a graça nesses lugares bons, para nós orarmos para essas pessoas e serem libertas de todo o vício, de toda a angústia, de toda a tristeza, de todo este mal de as pessoas estar vivendo em lugares onde Deus não habita, onde Deus não age poderosamente. Aí você pode me dizer assim, mas Deus não está em todos os lugares. Quando eu falo Deus não habita, é porque o coração daquelas pessoas estão fechadas. Deus não pode agir num coração fechado, porque se fechou para Deus. E Ele respeita a nossa liberdade. Então estão perdendo a salvação. Nós precisamos ir ao encontro de Jesus, como essas pessoas aqui. Foi doente, foi pessoas possuídas por espíritos imundos, trouxeram essas pessoas trouxeram doentes assim, e Jesus libertou a todos. Jesus quer libertar, Jesus quer restaurar a nossa vida, basta que nós demos o nosso sim a Deus, e esse sim a Deus é um começo de uma cura, de uma libertação. Hoje Deus agiu sobre nós, hoje nós estamos nos encontrando mais com o Senhor, ouvindo esta palavra e vendo que Deus quer nos curar, que Deus é amor e que Deus age poderosamente a todos aqueles que vêm ao seu encontro, como aqui, essas pessoas foram até Jesus e foram curadas. Deus te abençoe.